O programa Caminho do Sucesso recebe no dia de hoje a professora Maria Inês Barbosa. Ela é chefe do Núcleo Regional de Educação do Estado do Paraná. Professora Maria Inês, é uma satisfação imensa recebê-la aqui no dia de hoje. Eu que me sinto honrada de estar aqui falando com você, Yamazaki. A professora Maria Inês tem como currículo graduação em Letras e Pedagogia. Ela é professora, pedagoga, possui mestrado em Ciências da Educação e também é especialista em Administração Escolar. Portanto, é uma pessoa bastante dedicada à área educacional. Professora, a senhora poderia, sobre o ensino, sobre as escolas estaduais, dizer quantas escolas, quantas cidades, qual o número aproximado de alunos que é abrangido pelo Núcleo Regional de Educação de Maringá? Olha, o núcleo é composto por 25 municípios. 25. Nós temos 96 escolas estaduais, mais as conveniadas, mais 22 conveniadas, Sim. Fora o atendimento que nós fazemos também com a rede municipal e com a rede particular. Quantos alunos, mais ou menos, assim, abrangem? Olha, nós estamos hoje em torno, na rede estadual, com 78.400 alunos, mais ou menos. Quase 70 mil alunos. É Muito quase bem. 80. Muito bem. É quase 80 mil. Certo. E aí, educação é uma das coisas principais na formação, no caráter da pessoa, né? Eu gostaria de falar sobre as principais dificuldades que se encontra dentro de um processo educativo nos dias atuais, que esteja assim compatível com a demanda, com aquilo que é esperado, né, pelo mundo de hoje, um mundo que prima pela globalização, tecnologia em constante evolução, né, muito dinâmico, muita mudança de costume, escala de valores, o mundo está em constante evolução e movimento, né? E os costumes também mudam muito. E para vocês, às vezes, há uma dificuldade muito grande, né? Como é que é trabalhar isso? É verdade. A educação é uma coisa assim, a escola reflete a sociedade como um todo. Então, do jeito que a sociedade se apresenta, hoje a escola, ela é isso, reflexo disso. Né? E o mundo caminha numa velocidade tal que os valores também querem acompanhar essa velocidade. Hoje, o jovem, ele quer sucesso rápido, ele quer tudo muito rápido. Só que educação é um processo um pouco diferenciado, né? A educação, não é todo mundo que consegue sucesso, por exemplo, de um Ronaldinho, ou então ele imagina assim, nossa, ficou rico, eu gostaria de ficar rico rapidamente, então eu vou pular etapas, eu não preciso estudar muito. E a educação é uma coisa muito forte na formação do indivíduo. Então ele precisa do tempo, ele precisa de esforço, ele precisa de trabalho. E infelizmente hoje essa desvalorização desse empenho, desse esforço, dessa disciplina que deve ter para o estudo, dessa dedicação, tem feito com que, infelizmente, a gente se depare com algumas situações de violência, situação de despreparo, situação de falta de amparo da família. Então, eu acredito que a gente tenha que, na verdade, hoje, para acompanhar tanta evolução tecnológica, para acompanhar tanta rapidez e evolução em todos os conhecimentos, a gente também tem que fazer da escola um espaço mais de tranquilidade, de planejamento e de seriedade. A senhora realmente falou muito bem. Não só na educação, em tudo, né? Nas empresas, tudo, os jovens querem sucesso flash, imediato, né? Então, começa um trabalho, acho que já deve ganhar milhares ou milhões de reais e assim diante, né? Agora, como que seria administrar essa questão da educação, então, no mundo atual? Por exemplo, há um conflito muito grande. Os pais, muitas vezes, querem jogar a responsabilidade na escola. Acho que o problema de educar o filho é a escola pública ou particular, eu pago já imposto, o problema é do professor. Ao invés dele participar como, não falo nem elo corrente, como na verdade o alicerce, a matriz principal, né? Porque a educação, na verdade, começa
no lar, né? A primeira escola, né, de educação, acredito que deve ser o lar, né? A família, né? E aí joga essa culpa em cima dos poderes públicos, né? Pela má formação da educação e até preparo para a cidadania e para a vida, né? E o jovem adolescente sai das escolas preparado para a vida, para a sociedade, em condições de assumir a responsabilidade que o mundo de hoje pede ou requer. Como é que está a situação? Olha, tá muito complicado. Esse papel da família é fundamental. Só que, infelizmente, são situações diferenciadas. A cada momento histórico, a gente vive uma realidade social, né? E hoje a gente trabalha com uma realidade assim o mundo exige assim o querer, o ter, o poder. E o ser fica muito distanciado. E parece que no entendimento da maioria, sucesso significa, assim, ter muito prestígio e dinheiro. Quando, de repente, a educação ela forma para outros valores, né? Não que isso também não seja importante, as pessoas lutam para ter também sucesso. Todo mundo quer o sucesso. Mas, se os pais não colaborarem, não fizerem a parte deles, como tem que ser feito, né? Num trabalho conjunto com a escola. Então, eu sempre falo assim, educação é um processo de todos, a sociedade como um todo, não é? Não é só um verdadeiro, porque conhecimento é uma coisa, educação é outra. Conhecimento não é educação. Tá? Então, a educação é uma coisa muito mais profunda, muito mais exige, tanto que eu tenho dito o seguinte, que é muito importante a questão de hoje se estudar, por exemplo, filosofia, porque a gente precisa entender quais são esses valores próprios do ser humano que vão levá-lo a ser mais feliz. Então, de repente, a gente tem que repensar também o que é o sucesso, né? O que é o sucesso na carreira, o que é o sucesso na vida pessoal. E a educação ela tem um papel fundamental nisso, da pessoa se encontrar com ela própria. Então, isso é fundamental, é importante. E, às vezes, em casa não tem essa base, a escola não consegue sozinha cumprir o papel dela, e aí vem um insucesso também, né? Isso aí, como a senhora falou, é reflexo do mundo em mutação, né? Uns tempos atrás, na família, o pai ia trabalhar e às vezes a mãe ficava acompanhando mais de perto a educação, né? Hoje a mãe, todas as esposas, a senhora também vai para o mundo do trabalho, né? Aí não tem tempo também para ficar na casa e cuidar dos filhos. Aí a família, o casal, os pais acham que o problema de educar é da escola, não tem nada a ver com, né? E eles às vezes se omitem, né, também, né? E joga a responsabilidade para vocês, né? Tudo, mas né? A gente já tem pesquisa e comprovação de que só o fato dos pais estarem em casa não significa melhor educação. Também, isso. Né? Então, a gente já tem pesquisa nesse sentido também. São outros valores intrínsecos, né, que precisam ser passados no dia a dia, às vezes com pouco convívio, mas que sejam bons valores para ele poder saber enfrentar o dia a dia, porque a relação com o ser humano ela é muito conflituosa. Viver é um exercício difícil, né? E é importante na educação que a família contribua para rever esses valores. Então é por isso que às vezes eu fico pensando assim, né? Quando é que nós vamos chegar num patamar em que todas as famílias possam ter essa contribuição de educação para dar para os seus filhos, né? Eu acho que nós estamos muito distante ainda, mas quem sabe a gente chega lá ainda. Professora, a educação, a saúde e a segurança são prioridades de todos os governos em geral, né? Naturalmente que o governo Richa começou a sua gestão não há muito tempo, mas com certeza deve ter um projeto para a área de educação, né, estabelecendo como um dos marcos prioritários, né, do seu governo. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a prioridade do governo Richa para a educação. Olha, eu estou confiante, estou acreditando, porque, na verdade, desde o primeiro momento da sua posse, ele tem dito que a prioridade no governo dele é a educação. E tem demonstrado isso, apesar de termos começado há tão pouco tempo, ainda não ter tido tempo ainda de avançar em algumas questões, que realmente está preocupado com isso.
quando ele está revendo, né, e planejando, e exigindo, e escolhendo, como ele escolheu um secretário de educação como o professor Flávio Arnes, uma pessoa sensível, né, que pode entender e que tem dito para a gente em todas as reuniões, né, o que se pretende fazer. Eu acredito que para 2012, né, muita coisa vai aparecer aí como resultado dessa proposta bem planejada, bem adequada, de investir no professor e na rede física, né? Que é o resultado primeiro, que é chegar até a criança, que ela tenha todas as condições para se desenvolver. Professora, sabemos que a senhora tem uma vida dedicada bastante à área de educação. A senhora, podemos dizer que é um dos ícones da educação aqui, né? Em Maringá, né? Gostaria que a senhora descrevesse um pouquinho assim a sua trajetória como pedagoga, como educadora. Como é que foi a sua vida até chegar a assumir a sua chefia, né, do núcleo? Se não me engano é a segunda vez, né? Que segunda a senhora assume, vez, né? Segunda Como é que vez. foi a trajetória? Como é que foi? Então, Yamazaki, a minha história é toda aqui em Maringá, né? Eu sou fruto de várias escolas, né? Minha vida começou com formação no Colégio Santa Cruz, depois eu fui para o Gastão, depois eu fui para a Universidade Estadual de Maringá, depois fui buscar minhas pós fora, né? E sempre me dediquei. Eu trabalhei já nos 3 níveis de ensino, desde a primeira série do ensino fundamental até o ensino superior. Então, essa experiência foi muito rica. E a gente começou naquele momento de educação mesmo bem suada, né? Na zona rural, então eu me orgulho muito disso, que eu falo sempre, aí, né? eu falo assim que o chão da escola, tanto que eu tive a oportunidade de investir em outras frentes, em outras áreas de trabalho, e eu voltei para a educação, né? Então eu acho que a educação sempre me entusiasmou, e eu acredito que eu só possa ser feliz que enquanto eu tiver vida e saúde, eu gostaria de estar na educação. Certo. E a senhora poderia, então, como educadora e chefe do núcleo aqui, gostaria que deixasse aqui uma mensagem para todos os telespectadores. Primeiro, a todos que participam do processo educativo, pais, alunos, professores, educadores, e também a toda a sociedade que naturalmente participa também do processo, porque nós somos fruto, na verdade, dessa sociedade e da civilização atual. Que mensagem a senhora deixa para toda essa comunidade? Então, eu gostaria de dizer assim, as pessoas que trabalham com a educação, né? Porque tem pessoas que acham que só o professor trabalha com a educação. Não, o professor é a pedra fundamental, é a mola mestra, é aquela pessoa que tem a formação para isso. Mas eu acredito assim, a todos que se envolvem com a educação, que realmente se comprometa com isso, que tenha a oportunidade de dizer, olha, nós estamos preocupados com o quê? Com o bem-estar, com a paz, com o equilíbrio, porque a sociedade só vai se encontrar, e o ser humano também, a partir do momento que ele sentir que a educação realmente é fundamental para a sua vida. Então, aí eu acredito que sim. Mas aí é um esforço de toda a sociedade, né? É da comunidade, é dos pais, dos professores, enfim, de todos aqueles que possam estar ajudando a educação. E aos alunos, que muita gente fica falando, antigamente educação pública tinha mais qualidade, era melhor, hoje inverteu, todo mundo fica só falando em particular, a senhora que chefia o núcleo na rede pública, né? Na verdade, esse é um tema que daria um outro programa, né? Esse daria um outro programa. Seria entender assim, por que os alunos hoje têm um resultado diferente na escola pública? Porque a clientela também era diferente. A clientela de antigamente era outra clientela, não a clientela de hoje. Então, esse aí seria um tema para um outro programa que eu viria falar com o maior prazer. Como a senhora mesmo falou, a senhora foi aluna do Gastão, né? Também. E eu também sempre fui aluno da escola pública, né? Antigamente, também dei aula no Gastão, né? Antigamente, né? E realmente é um tema instigante. E que dá para debater aqui 15, 20 minutos, meia hora, né? Eu voltaria com o maior prazer para falar só sobre isso. Já está convidada. Professora Maria Inês, nós, do nosso programa aqui Caminho de Sucesso, queremos agradecer a sua presença, a sua brilhante entrevista, seus esclarecimentos sobre a questão da educação, que foi muito útil e relevante, né?
E fica aqui o convite para que sempre que necessário o Núcleo Regional de Educação tenha aqui no programa as portas abertas para ser um porta-voz junto à sociedade de todas as questões que são relevantes na área de educação. Muito obrigado e passo a palavra para a senhora dar a sua despedida final. Eu que agradeço, Yamazaki, eu posso dizer para você que eu fico muito feliz de ter essa oportunidade e de estar aqui num programa de tanto alcance como o seu, e de tanta responsabilidade, um programa que dá oportunidade da gente dizer assim para Maringá, eu que sempre vivi aqui, que tenho toda a minha história de vida aqui, que estaria sempre não só à disposição da comunidade maringaense, como do seu programa, e aproveito para parabenizar por ter criado esse espaço dentro da televisão. Meus parabéns também para você. E a gente se coloca sempre à disposição. Obrigada. O programa Caminho de Sucesso agradece a presença da professora Maria Inês Barbosa, chefe do Núcleo Regional de Educação do Governo do Estado do Paraná. E aqui fica então já o convite para que sempre esteja presente. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade.